A minha vida tava numa correria, né? A gente tava no meio da pandemia, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, tava fazendo trabalho para produtores gringos e para aqui do Brasil também, ao mesmo tempo fazendo meus projetos autorais, e o meu curta-frágil tava participando de diversos festivais, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, sendo selecionado, ganhando. Então a correria era geral. Nisso, um desses festivais me convidou para fazer uma entrevista, responder umas perguntas e tal. Eu topei, ia ser bem legal. No dia da entrevista, estava tudo preparado, fone de ouvido, microfone, câmera, só esperando para começar. Um cliente me mandou mensagem falando que precisava de uma reunião urgente, que não dava para adiar. Como eu achei que essa reunião do cliente seria rápido, pensei, vou colocar a reunião no monitor, falo com ele que não tenho câmera, a gente conversa só por chat. Na entrevista eu ponho no outro monitor, dentro do meu fone de ouvido eu divido cada um para um lado. Na minha cabeça aquela ideia era brilhante e ia dar certo. E só um detalhe, a entrevista em português e a reunião em inglês. Aí começou tudo bem, eu respondia a entrevista, falava sobre o projeto, ia lá do outro lado, digitava, respondia o cliente, dava umas sugestões, estava tudo funcionando uma maravilha, minha cabeça estava tranquila, tudo dando certo. Até que as coisas começaram a embolar. Eu estava respondendo o cliente aqui, do nada o pessoal fazia uma pergunta do lado de cá, eu vinha, respondia o pessoal, mostrava uma imagem, aí do nada o cliente pedia uma sugestão aqui, eu tinha que digitar, digitava aqui, respondia ali, aí falava em inglês, respondia em português, digitava em português, respondia em inglês, uma confusão danada. E nisso a cabeça ficando cada vez mais confusa, uma hora respondia um outro. E aí eu reparei que o pessoal do festival ficou calado e eu perguntei, para quem foi a pergunta? E eles, para você. Eu não tinha ouvido a pergunta, eu não fazia ideia de qual era a pergunta. A única saída que eu tive naquela hora ali, em poucos segundos, foi ligar o gerador de Lero Lero. Comecei a falar, eu acredito que a inspiração pode vir de qualquer lugar, meus curtas falam muito sobre o cotidiano. Fui falando, blá, 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 blá. E eu reparei que o pessoal ficou com cara de que eu não tava entendendo muito bem. Aí eu perguntei pro entrevistador, foi isso que vocês perguntaram? E ele falou, não. Quando ele repetiu a pergunta, não tinha nada a ver com a resposta que eu tinha dado. Aí eu vi que do jeito que eu tinha pensado, não ia dar certo. Fui lá, expliquei pro cliente, falei com ele que precisava de dar uma saída, que depois a gente conversava. Voltei, dei a entrevista, tudo certinho. Minha cabeça quase explodiu, mas no final deu tudo certo.